dos desafios da educação na contemporaneidade. Iniciamos a nossa fala com a reflexão de Paulo Freire, que nos diz o seguinte: se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda. Então, o filósofo, educador e pedagogo Paulo Freire nos traz uma reflexão sobre o papel da sociedade. Se a educação sozinha, ela não é capaz de mudar a sociedade, ela é um elemento essencial, um elemento central para a transformação social, para as transformações que vêm como consequência do processo educacional. Sem o aspecto educacional, sem o papel da educação, fica muito complicado pensar em transformações sociais, em mudança da sociedade, sobretudo na contemporaneidade. Um momento em que tanto silenciamentos e também temas sensíveis devem ser discutidos no chão da escola e na sala de aula. Então nós percebemos, acima de tudo na contemporaneidade, que a humanidade é movida pelo avanço. A convivência, o crescimento, o desenvolvimento, a possibilidade de igualdade e a condição de vida, tanto no aspecto econômico quanto social. São fatores que instigam as pessoas a aumentar sua capacidade de encontrar alternativas para a harmonia. Isso também é algo que se reflete na educação e gera desafios para a escola contemporânea. Estamos acostumados a um processo de aprendizagem em que o estudante é passivo, mas a sociedade moderna, principalmente essa sociedade contemporânea, movida pelo avanço cada vez maior da tecnologia, do acesso às TICs e, mais recentemente, dessa educação digital e da inteligência artificial que tem se mostrado tão forte no processo educacional, é essencial pensar-se como a sociedade moderna ela exige uma necessidade de se pensar esse processo de aprendizagem em que o estudante ele é passivo, uma vez que é necessário repensar e remodelar esse modelo, essa estruturação tradicional do ensino. Então é necessário propor novos mecanismos para fortalecer o elo entre professores, familiares e estudantes. Na educação contemporânea, não só a escola e o estudante devem dialogar, e isso já está prescrito na legislação educacional, na LDB. Na BNCC também tem essa discussão, que é o papel também da família, é a relação familiar com o ambiente escolar. Então é importante também pensar como a disseminação da cultura, da educação, com o objetivo de instigar e também de estimular o gosto de aprender e transformar a maneira como a sociedade enxerga o processo educacional. É, acima de tudo, nesse sentido, um árduo mais possível elemento transformador. Nesse sentido, nesse viés, nós podemos entender o que? A educação contemporânea, ela leva em consideração principalmente aspectos sociais, a fim de superar, bem como trazer o aprimoramento do aprendizado. Então, é possível nós pensarmos em fugir de uma visão exclusivamente conteudista e modelada que passa a ter uma certa rigidez e pensarmos numa educação contemporânea a partir de pilares e perspectivas que superam o tradicionalismo no intuito de beneficiar a plenitude do processo educacional. Então, é essencial conhecer como é que nós vamos entender, então, esse processo educacional, como é que nós vamos entender, de certo modo, o que é educação na contemporaneidade, qual é a diferença existente com a educação tradicional. Para entendermos essa importância, é essencial pensarmos que a educação contemporânea necessita de reflexões, uma vez que o modelo educacional não pode ser resumido a um conjunto de pessoas dentro de algumas paredes, porque esse cenário ele as destitui do processo crítico, uma vez que ele gera escolas com padrões de comportamento semelhantes às linhas de montagem de uma indústria. E nós podemos aqui pensar
numa indústria em que cada pessoa tem uma atividade definida, cada pessoa exerce um tipo de atividade. Aquela pessoa ela passa a agir, a trabalhar, a exercer o seu ofício apenas dentro daquelas atividades, a especialização da mão de obra. Um dos frutos da Revolução Industrial. Então, se nós levarmos esse modelo para a escola, não gerarmos a reflexão, a problematização por parte dos alunos, nós estaremos pensando no ensino tradicional, que reproduz o que o professor discute, que não problematiza, e esse não é o foco, sobretudo com as discussões pensadas na educação nos últimos anos, principalmente com as vertentes críticas da pedagogia que trazem essa discussão de temas necessários na escola, como a questão de gênero, como as discussões relacionadas a aspectos raciais. Então, o processo tradicional, voltando mais uma vez a tratar dessa questão, o processo tradicional ele enxerga o desenvolvimento da aprendizagem de um modo segmentado, uma vez que as disciplinas elas são segregadas, como se fosse possível construir o conhecimento a partir de fragmentos, como português, matemática, história, geografia, química, física, inglês, espanhol. Nesse contexto, é possível então percebermos a perda da capacidade multidisciplinar do processo educacional, uma vez que o estudante, dessa forma, ele não consegue desenvolver o interlaçamento dos conhecimentos sem associar as aplicações aprendidas a fim de evoluí-las. Temos, nesse sentido, uma educação seriada, segmentada ao máximo em relação ao saber. A educação e a cidadania, nesse sentido, elas sofrem com essa visão segmentada. E as estruturas física e curricular se limitam ao desenvolvimento dos estudantes, ao diminuir o interesse e não mais instigar, não desenvolver, não impulsionar nos estudantes o gosto pelo processo de aprendizagem, o gosto pelo aprender. Nesse sentido, nós podemos perceber a perda de uma noção de conjunto, uma vez que é possível pensar na ideia de participação e relacionamento sem um grande destaque nesse processo de ensino tradicional. Todo esse processo, porém, é um reflexo do nosso desenvolvimento histórico. Nas décadas de 70 e 80, não se notava um questionamento profundo sobre a qualidade ou os caminhos que a educação tomava. Apenas a partir dos anos 90, começou-se uma reflexão sobre o aprender a conhecer dos estudantes. E é possível dizer nesse sentido que a educação hoje ela está em xeque. A educação hoje ela necessita de novas abordagens, de novas reflexões no intuito de sanar essa complexidade do processo educacional, uma vez que será necessário não apenas um especialista, mas um conjunto de pessoas que possam pensar e refletir acerca de saberes e fazeres essenciais da escola e a educação na contemporaneidade. Deve-se, nesse sentido, apostar em um perfil mais questionador, que reflita sobre o que está sendo feito para projetar o que pode ser realizado. Então, nesse sentido, eu penso, que características tem a educação contemporânea? Então, a educação contemporânea, ela é, acima de tudo, um enfrentamento que tem uma missão essencial de encarar os desafios da sociedade, conversar, descobrir e desafiar, acima de tudo, não dando respostas prontas a nenhum tipo de questionamento, mas se propõe a compreensão do sistema educacional como um todo, de um modo que é necessário avaliar os processos adotados dentro de uma instituição de ensino e oferecer uma nova roupagem da habilidade e competência para esses estudantes. Então, a intenção, acima de tudo, é possibilitar aos alunos um desenvolvimento orgânico e abrangente, deixando de limitá-los a segmentos ou fragmentos que os limitem, e além disso, a educação contemporânea engloba vários atores sociais, ou seja, a educação na contemporaneidade, ela envolve
a escola, a família, os professores, no mesmo processo. Ao unir essas três esferas, escola, família e professores, é importante pensar que o processo educativo ele se torna mais rico e proveitoso, uma vez que o estudante passa a ter experiências mais diversificadas e compartilhá-las também no seio familiar. Essa união, portanto, é essencial, uma vez que ela se apresenta entre as matérias que trazem a proposta integrativa na qual cada professor tem a função, tem a atividade de ligar o seu conteúdo a outras áreas do conhecimento, além da sua. Em uma aula de matemática, por exemplo, o docente ele pode trabalhar com o conhecimento de geografia, ao falar do número de pessoas presentes em seu município, ou fazer uma projeção relacionada ao índice, se ele vai crescer ou diminuir há alguns anos, e quanto, por exemplo, a população aumentou em 20 anos. Nesse sentido, é essencial pensar de que modo esses dados aprendidos, por exemplo, na disciplina de geografia, eles podem se relacionar com a matemática. E a ideia desse modo trazer a integração do conhecimento, a integração entre as áreas do saber, elemento essencial do processo educativo na contemporaneidade. Então, outro questionamento que nós podemos fazer é como a família participa então desse processo formativo. Para o estudante, é essencial a parceria entre o colégio e a família. Por outro lado, com o passar do tempo, os pais muitas vezes deixaram a responsabilidade da educação exclusivamente para as escolas, uma vez que eles passaram a enxergar como responsáveis pelo processo educacional a escola e o professor, que tinham a responsabilidade relacionada à educação de seus filhos. Pouco nesse sentido foi desenvolvida uma cooperação da família em relação ao processo educacional. Na contemporaneidade, é essencial pensar que no cotidiano escolar exista não apenas a presença dos professores, estudantes e dos demais trabalhadores da educação, dos demais membros que compõem o processo educacional e o seio escolar, mas também a atuação da família, não apenas nas reuniões de pais e professores, não apenas naqueles momentos de receber as notas de seus filhos, mas a partir daí, tendo um contato maior com o processo educativo, com o saber aprender na escola, e a partir daí a educação ela é enxergada como um processo cooperativo e de constante construção, uma vez que é possível aprender-se nos diferentes cenários nos quais se convive, por exemplo, na rua, nas escolas, nos museus, em casa. A educação não acontece exclusivamente, então, dentro das quatro paredes escolares, uma vez que a educação é um processo, sim, um processo abrangente, um processo amplo, que precisa ser enxergado desse modo, na sua amplitude. E a partir disso, nós nos questionamos, então, quais pilares compõem a educação contemporânea. A escola, na contemporaneidade, quando ela se fragmenta, ela se isola. Então, nesse sentido, fica difícil trazer para o ambiente escolar a interação com o mundo. Na contemporaneidade, a escola deve estar integrada à sociedade, às transformações sociais e ao mundo. Os estudantes, eles perdem caso a escola se desintegre, ela se isole. Então, nesse contexto, é essencial a capacidade de se enxergar esse papel necessário da integração da escola com a sociedade, com as transformações pelas quais o mundo está passando, sobretudo relacionadas ao mundo tecnológico, que é tão essencial, tão importante também que esteja presente no espaço escolar. Atualmente, muitos estudantes eles percebem a ida à escola como algo maçante, como uma penalidade. Então, quando se perde o prazer de estudar, quando se perde o prazer
de conhecer, de tecer novas questões, há pouca reflexão sobre o que é ensinado. Então, o modelo tradicional é focado muito na produção e nesse acúmulo do conhecimento, o padrão conteudista, digamos assim, do processo de aprendizagem, que nesse sentido promove a repetição e não o rompimento. Portanto, é essencial pensar que sem a interação entre escola e cidade, os valores como a cidadania e a ética ficam abstratos. Para superar, portanto, esses desafios e proporcionar uma aprendizagem empática e abrangente, é necessário que a educação contemporânea ela tenha alguns pilares que são a coragem de começar a enfrentar no dia a dia esse mundo contemporâneo que exige dos profissionais da educação tanto e que necessita-se de coragem. Você deve se lançar para um trabalho sem ter a certeza de que vai encontrar naquele ambiente escolar, do que vai ser problematizado a você, das situações diárias que surgem para o professor, por exemplo, durante uma aula, no dia a dia da escola. Cada sala de aula tem uma particularidade, então é essencial, acima de tudo, encarar esse desafio do saber, ensinar e aprender como um percurso em que tem-se a tenacidade e, acima de tudo, para trabalhar com esses alunos em sua diversidade, em seus processos multidisciplinares. Nesse sentido, é importante perceber que há um grande pilar da vida moderna, ou seja, é necessário enfrentar o desafio, arriscar e ter iniciativa e atitude. Durante muito tempo, as pessoas foram passivas, os alunos, sobretudo, eles foram passivos. O professor muitas vezes ensinou com autoritarismo. Então, no momento atual, na sociedade contemporânea, nesse mundo contemporâneo, é necessário que se desenvolva na criança um processo ativo de educação. É necessário que formemos crianças ativas, que formemos adolescentes conscientes, criativos e, acima de tudo, ativos socialmente, críticos, cientes do seu papel social. A postura proativa, analítica e criteriosa nesse sentido é cada vez mais desejada pelas empresas, por exemplo, pelo mercado de trabalho com o qual esses estudantes vão ter que se deparar em sua vida profissional, que exige também inteligência emocional. Falar em educação na contemporaneidade exige tratar sobremaneira de inteligência contida nesse processo emocional. A inteligência emocional é algo essencial, porque existe muitas vezes a formação acadêmica, mas esse lado emocional muitas vezes não é trabalhado. Então, o profissional que não consegue lidar com essas questões, ele enfrenta sérias dificuldades, e o estudante também, desde a escola, ele deve passar por esse processo educacional, por essa preparação, que lide de forma ativa com a inteligência emocional, educar nesse sentido, portanto. Então, as provas de vestibular, por exemplo, elas vão exigir um preparo. O vestibular, que muitas vezes, no caso da maioria do Brasil, da maior parte do território nacional, na sua maioria, é representado pelo Enem. Então, essas provas, elas vão buscar não somente o aprendizado, que o estudante decore informações, mas que ele saiba refletir, que ele tenha inteligência emocional, que ele tenha a capacidade de interpretar e de fornecer uma opinião sobre o assunto. Desse modo, é essencial pensar que é preciso incentivar a habilidade de correr riscos, de pensar criticamente, de opinar, sem medo de cometer erros, por exemplo, que são comuns no caminho. Então, logo, o conhecimento ele não deve ser engessado, mas algo que se constrói em sala de aula. Junto com cada estudante, o professor ensina e também aprende, constrói o conhecimento com cada estudante.
Então, outro ponto essencial são os testes. Nada é absoluto, tirando grandes princípios, é claro. Por exemplo, no dia a dia, as coisas não são definitivas. Não existe um lugar certo, roupa certa, linguagem certa. Tudo cabe em uma determinada experiência. O que é apropriado para um espaço pode não ser para outro. Nesse sentido, é importante pensar que se tem um espaço em que a criatividade ela tem menos coisas prontas, de modo que não é simples para a educação e é mais fácil saber o que fazer. Então, nesse sentido, chegar à escola, chegar à sala de aula é, acima de tudo, entender que o professor não tem uma receita pronta, que o professor, muitas vezes, ele vai se deparar com experiências inesperadas e ele tem que saber trabalhar com esses testes também. Então, a educação contemporânea exige que existem aspectos centrais que não são apenas os recursos em si que fazem parte da educação na contemporaneidade, mas sim é importante pensar que o professor pode fazer uso de dispositivos e ferramentas diversas que vão além de influenciar, mas também provocar transformações e mudanças. O mais importante no uso da tecnologia, portanto, na sala de aula, é fazer com que várias pessoas ao mesmo tempo, incluindo aquelas com quem o professor não conversaria se não houvesse aquela conexão da sala de aula. Além disso, é possível bolar planos que permitam formas de educar voltadas não somente para a pessoa do aluno, mas para a comunidade escolar. Nesse sentido, esse é o poder de escalar o conhecimento e alcançar o máximo de pessoas possível. Há uma habilidade essencial na contemporaneidade. Nesse sentido, outro questionamento vai surgindo e nós podemos pensar como a educação ajuda no desenvolvimento dos estudantes. Então, o modelo tradicional de educação, ele está acostumado a manter um processo de repetição, uma vez que as disciplinas não são formatadas em cronogramas que têm como objetivo fazer os estudantes memorizarem os conteúdos sem necessariamente compreendê-los. Ou seja, a educação contemporânea se propõe a uma alteração nesse cenário. Por quê? O professor ele oferece uma realidade dentro da sala de aula sem projetar no aluno a ideia de que o aprendizado só servirá, então, talvez daqui a 20 anos. Ou seja, é necessário que o aluno veja uma aplicabilidade daquele conhecimento, daquela discussão no seu dia a dia, na sua vivência cotidiana. Então, a ideia, portanto, é que o estudante resolva problemas, critique, problematize, reflita sobre o processo educacional e veja a sua aplicabilidade em sua vida dentro do seio social. A proposta nesse sentido é pensar-se como o estudante ele pode pôr a mão na massa, uma expressão tão citada no processo educacional, e colocar o conhecimento em prática. Acima de tudo, desenvolvendo sua voz ativa enquanto sujeito, enquanto cidadão. Nesse sentido, é essencial pensar-se que o estudante ele não é mais um ser passivo, mas sim ele é um sujeito social, ele é um cidadão, ele é um ser crítico. Então, se eles pararem para pensar, eles vão poder refletir, eles vão poder criticar diversas situações que acontecem na sociedade. Esse é um resultado possível quando há pilares descritos em um mundo ágil e cheio de desafios como o mundo contemporâneo, que exige da educação também capacidade de lidar com essa quantidade e qualidade que existe no mundo e que é necessário saber fazer o diferencial entre como trabalhar cada questão. A escola, ela tem nesse sentido essas questões de concepção e de prática, trabalhar então conceitualmente, mas também exercitar o agir. Fazendo isso, ela vai ajudar os alunos a desenvolver-se e ter experiências variadas positivamente. Essa diversificação nesse sentido auxilia em tudo, dando mais autoconfiança e percepção de participação no mundo. Então, nós podemos também pensar
Qual seria o papel dos atores sociais na educação contemporânea? Geralmente, os pais eles são altamente participativos no momento da educação infantil, eles se envolvem nas atividades, eles atuam ao lado dos educadores, perguntam sobre o cotidiano escolar e buscam formas de participar, mas com o avançar da criança, com esse avançado processo educacional das etapas do conhecimento, essa presença dos pais na escola muitas vezes tende a diminuir. No ensino fundamental, por exemplo, os familiares começam a enxergar a escola como a responsável pela educação da criança. E a instituição escolar, inclusive, ela deve abordar temas delicados no seu espaço, a partir de uma perspectiva que envolva outras áreas também, como a saúde, levar os pais para a escola para participarem dessas discussões. Então, essa percepção familiar, ela deve existir ao longo de todo o processo educacional na sociedade contemporânea, que é tão desafiadora. Então, qual seria o papel das escolas? As escolas, elas devem, principalmente, ter o trabalho de propiciar um espaço de máxima interação entre os desafios enfrentados no mundo real e as soluções propostas pelo conhecimento adquirido. Nesse sentido, é essencial, é fundamental estar dentro dos recursos tecnológicos, ofertar isso aos professores e alunos. Nesse sentido, é preciso pensar fora da caixa e oferecer ambientes que fujam da organização tradicional, em que o professor ele é o único a deter o conhecimento, o foco do conhecimento está no professor. Nesse sentido, o mundo contemporâneo exige que se problematize, crie salas alternativas, dê voz aos estudantes com a própria distribuição na sala de aula no formato de rodas, de conversa, de atividades como hortas, jardins colaborativos em que os alunos possam plantar, se envolver nos cultivos, produzir dentro do processo educacional, realizar atividades variadas, visitas a parques, museus, conhecer o ambiente onde eles estudam, a cidade em que eles vivem. Desse modo, a escola ela deve promover a interação entre família, professor e estudante, realizar nesse sentido eventos que contenham a participação desses sujeitos e utilizar recursos tecnológicos para fazer o monitoramento e o acompanhamento dos trabalhos desenvolvidos em sala de aula, uma vez que são boas alternativas para se desenvolver esse ponto. Nesse sentido, o cronograma da escola ele deve, acima de tudo, incluir conteúdos que vão além das propostas convencionais, uma vez que a educação financeira, por exemplo, é um tema que pode ser aplicado no dia a dia dos estudantes, que pode ser discutido pelos professores, pode ser um tema que vai prepará-los para um futuro tão desafiador como é o mundo contemporâneo. Nesse sentido, o papel dos pais é, acima de tudo, o papel de desempenhar o acompanhamento, o envolvimento, valorizar a autoestima do estudante, fazê-los ressaltar que o convívio com os familiares é, acima de tudo, essencial, é a primeira fonte de conhecimento e de experiências que a criança constrói, principalmente na primeira infância. Para participar disso, então, a família precisa acompanhar o desenvolvimento escolar dos filhos, envolver-se nos exercícios propostos e também na sala de aula, debatendo sobre novos conhecimentos adquiridos na escola, que é algo essencial. Nesse sentido, os pais vivem um dilema, portanto, qual seria o papel do professor? Qual seria também o papel dos pais? É um dilema duplo entre pais e professores. Então, nesse sentido, ambos estão em um mundo que exige o uso e a habilidade de lidar com tecnologia, com novos recursos. E nesse papel é essencial a integração família, escola e estudante. É comum, portanto, sentir a insegurança quando se pensa nessa relação entre família,
escola e estudante, uma vez que muitas vezes existe o afastamento do seio familiar em relação à escola. Nesse sentido, nós devemos pensar em trazer, envolver os familiares nessa perspectiva de mudança, nessa proposta tradicional e que discute tão fortemente o papel da escola. Que proposta tradicional é essa? Problematizar e cada vez mais, dentro dessa proposta de ensino tradicional, discutir a desconstrução de certos valores nessa educação contemporânea, propondo um trabalho parecido com os professores, que é justamente discutir a educação, trabalhar valores, a ideia de cuidar, a ideia de respeitar e fomentar, acima de tudo, o crescimento dos estudantes, fomentar, acima de tudo, o desenvolvimento educacional. Os professores, eles têm um papel essencial nesse sentido, que é o de levar a reflexão sobre o cotidiano, sobre o processo educacional, de problematizar nessa educação contemporânea uma evolução constante das relações, uma transformação do conviver com o outro, do olhar para si e para o outro, e a importância de construir uma relação harmoniosa com os pares, não só na escola, mas no ambiente social, em que é tão forte, em que é tão marcada a ideia de violência, a ideia de questões de gênero e muitas vezes, inclusive, o próprio bullying, um tema que, no caso, a intimidação sistemática, envolve várias questões que são penalizadas em lei, que na contemporaneidade exige justamente essa discussão em sala de aula e na escola. E também, muitas vezes, é essencial levar a família, porque às vezes o bullying praticado na escola, ele é apenas um reflexo do que o aluno vivencia em casa, do que ele experiencia no seio familiar. Então, qual seria, portanto, o desafio relacionado à educação na contemporaneidade? É importante pensar que o principal desafio da educação na contemporaneidade, portanto, é para os educadores e alunos, nesse sentido, alcançar um sentimento de que eles estão participando do mundo, deixando um legado. E isso implica em superar o isolamento escolar, a fim de envolver a realidade com as habilidades e aptidões desenvolvidas dentro da sala de aula. É essencial desenvolver nos estudantes, para além de resultados como entrar em uma faculdade, escolher uma profissão, trabalhar e ganhar um salário. A vida social exige questões bem mais complexas, e o desafio da educação contemporânea é, sobremaneira, o de desenvolver a vontade de querer criar, de querer transformar a si e também a sociedade. Essa deve ser uma atividade contínua no processo educacional. Há uma onda crescente de profissionais nesse sentido que buscam mais do que uma remuneração alta. Existem novas gerações que pensam e que procuram, acima de tudo, deixar sua marca onde vivem, onde trabalham, em uma função que seja significativa, não só para elas, mas também para o lugar onde elas exercem essa função, essa atividade, o seu ofício, mas também para a sociedade. Ou seja, cada vez mais os jovens, eles começam a empreender, por exemplo, a ingressar numa faculdade, a trazer a ideia da educação com um processo criativo, dinâmico e, acima de tudo, problematizador. Acima de questões que envolvem somente o saber contido nos livros didáticos, mas também que dialoga continuamente com a tecnologia. Nesse sentido, é essencial que a educação contemporânea, portanto, critique, problematize, traga para o seio escolar ideias que vão além da repetição e memorização dos conteúdos. Assim, é possível alcançar bons resultados não só nas avaliações e no Enem, mas também fortalecer uma ideia de convivência social, de inteligência emocional e de um melhor convívio
no mundo contemporâneo, que vai além do individual e pensa-se numa forma de conviver coletivamente, de forma que é possível desenvolver habilidades como empatia, autonomia, autoestima e, sobretudo, também a compreensão dos diversos valores sociais e, acima de tudo, das relações atinentes às questões de gênero, diferença e relações entre si e o outro. Esse é um papel essencial para pensarmos a educação contemporânea. Obrigada a todos.